Vamos reforçar o conceito de cadeia carbônica principal, que é muito importante para a nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós estamos inicialmente estudando os hidrocarbonetos, então vamos pegar o exemplo de um hidrocarboneto saturado, um alcano ramificado. Então, lembrando, o conceito de cadeia carbônica principal é a maior sequência de átomos de carbono, né, ligados. E quando, no caso de um hidrocarboneto ramificado, ocorrerem a presença de ramificações, não é, dos grupos orgânicos substituintes, então a essa maior sequência de átomos de carbono, eu tenho que encontrar o maior número de grupos orgânicos ligados a essa cadeia. Então, eu tenho esse exemplo aí de baixo, que vai me mostrar várias possibilidades de cadeia carbônica principal. É só nós começarmos a contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vimos várias possibilidades e agora nós temos que determinar qual dessas sequências vai apresentar o maior número de ramificações. Então, como nós vimos anteriormente, não é? Nós temos essas possibilidades. Nós temos essa primeira situação em que a cadeia carbônica principal inicia desse primeiro carbono. E se nós observarmos, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos orgânicos substituindo, não é, o hidrogênio da cadeia carbônica principal. Se eu iniciar a contagem da cadeia por esse átomo de carbono, não é? Então eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja bem, eu tenho duas possibilidades com as mesmas quantidades de grupos orgânicos substituindo. Se eu olhar essa outra possibilidade, não é? A cadeia carbônica iniciando deste carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu terei um grupo orgânico, esse aqui é um grupo orgânico, eu terei este aqui, né? Este aqui e este aqui. Veja bem, isso aqui é um grupo orgânico que está ligado à cadeia principal. Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Então, essa sequência ela já está eliminada, não é? Porque eu tenho aqui apenas 4 grupos orgânicos, ao passo que aqui em cima eu tenho duas possibilidades com 6 grupos orgânicos substituindo. E se eu analisar, né, as duas, tanto faz esta ou esta, eu terei o mesmo composto, não é? E para isso basta nós darmos o nome. Então veja bem, eu tenho 7 átomos de carbono em sequência, não importa, 7 átomos de carbono em sequência, ligados por ligações simples. Então eu tenho um heptano. Agora vamos determinar o nome dos grupos orgânicos: metil, 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 metil e metil. Então eu tenho 5 grupos orgânicos metil e um grupo orgânico etil. A mesma coisa aqui embaixo, ó, metil, 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 metil e um etil. Agora eu tenho que determinar a posição deles. Então eu numeraria da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e eu teria que ter o menor número, não é? E se nós observarmos, a menor numeração ela vai ser obtida fazendo a ordenação da esquerda para a direita, nas duas situações. Então, não é? Eu tenho um grupo etil e 5 grupos metil. Então, quem vem na frente é o grupo etil, porque E vem antes de M no alfabeto, não é? Então, eu teria o nome. Vamos nomear essa primeira cadeia. 3
etil 2,2,4,5,5 pentametil epitano. Agora vamos para a cadeia de baixo. Eu vou ter, não é, o etil no terceiro carbono. Então eu tenho 3-etil 2,2,4,5,5 pentametilheptano. Então, como nós temos, não é, os nomes iguais, essa cadeia e essa cadeia, elas são iguais. É apenas um detalhe do desenho, não é? Mas elas representam a mesma substância. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, por favor, enviem uma mensagem. Agora, vamos aproveitar e trabalhar a ideia das cadeias carbônicas de hidrocarbonetos insaturados. Nesse caso, a dupla ou a tripla ligação, elas obrigatoriamente têm que estar presentes na cadeia principal. Então, se nós observarmos as várias possibilidades, não é, em que a dupla está nessa sequência, então nós podemos começar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a maior sequência de átomos de carbono em que a dupla está presente, ela se inicia nesse carbono e vem na sequência, não é? É essa a sequência, essa é a cadeia carbônica principal. Então, aqui nós teríamos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo carbono. E eu teria essas ramificações, ó, não é? Então, veja bem, é diferente, não é, determinar a cadeia carbônica principal quando eu estou diante de um hidrocarboneto insaturado. A dupla ou a tripla, obrigatoriamente, ela tem que estar presente. E assim você retira várias possibilidades. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, por favor, enviem mensagem. Obrigado.